O ar dentro do escritório de Lucas era frio e estéril, com o cheiro artificial de limpeza e papel novo que ele havia aprendido a associar ao sucesso. Do lado de fora da janela panorâmica, que ocupava uma parede inteira do chão ao teto, São Paulo se estendia como um mar de luzes frias de dezembro, indiferente e apressada. O zumbido constante da cidade era um ruído branco que há muito tempo substituíra o som do silêncio em sua vida. Lucas ajustou os óculos de armação fina, seus dedos deslizando sobre o metal gelado, e voltou o olhar para a tela do computador. Números e plantas de edifícios se sobrepunham em camadas complexas, uma arquitetura de vida que ele mesmo projetara, lógica, eficiente, sem espaço para o supérfluo. Ou para o sentimento. Faltavam 3 dias para o Natal, e a única concessão ao espírito festivo em seu ambiente era uma pequena e solitária árvore de metal escovado, adornada com esferas de vidro minimalistas, que piscavam uma luz branca e gélida em um ritmo metódico e irritante. Era um presente corporativo. Ele a odiava. Sua assistente, uma jovem chamada Clara, entrou na sala sem bater, o som suave de seus sapatos no piso de madeira polida mal quebrando a monotonia do ambiente. O cheiro de seu perfume floral, um jasmim sutil, foi uma breve e bem-vinda interrupção no ar viciado. Ela pigarreou, e ele ergueu os olhos da tela. Lucas, desculpe incomodar. Chegou isto para você. Veio do endereço antigo, foi redirecionado. Parece importante. Nas mãos dela havia um envelope. Não era o envelope branco e impecável de uma conta ou de um comunicado oficial. Este era pequeno, retangular e de um amarelo doentio, como se tivesse sido esquecido sob o sol por anos a fio. As bordas estavam macias e poídas pelo tempo, e uma mancha de umidade antiga se espalhava por um dos cantos como uma névoa marrom. Seu endereço de infância, na pequena cidade de Pinhal Alto, estava riscado com uma caneta azul desbotada, e abaixo, com uma caligrafia apressada e desconhecida, estava o endereço do seu escritório. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação estranha e deslocada no calor controlado do ar-condicionado. Ele pegou o envelope. O papel era áspero e frágil sob seus dedos, quase se desfazendo ao toque. O selo, com a imagem de uma arara azul, estava carimbado com uma data quase ilegível. Com o coração começando a bater um pouco mais rápido, ele conseguiu decifrar os números. 22 de dezembro de 1999. 20 anos. 20 anos atrás. A caligrafia no destinatário. Porém, ele reconheceria em qualquer lugar, mesmo que estivesse um pouco trêmula e infantil. Era a letra de Sofia. Um nó se formou em sua garganta, apertado e doloroso. Sofia. Um nome que ele não pronunciava em voz alta há quase o mesmo tempo que aquela carta levará para encontrá-lo. O nome dela era um fantasma. Um eco de risadas em tardes de verão e segredos sussurrados em noites de inverno. O cheiro do envelope, um aroma de poeira, papel velho e algo vagamente doce, como flores secas, transportou-o instantaneamente para longe do seu escritório de vidro e aço. De repente, ele não sentia mais o cheiro de produtos de limpeza, mas sim o de terra molhada e grama recém-cortada do quintal dela. Com as mãos tremendo, ele usou um abridor de cartas de metal pesado para rasgar o envelope com um cuidado que não dedicava a nada há muito tempo. O som do papel se rasgando foi anormalmente alto no silêncio do escritório. Dentro, havia uma única folha de papel de caderno, dobrada em 4. As linhas azuis estavam quase apagadas. Ele a desdobrou, e o papel emitiu um pequeno estalo, protestando contra o movimento depois de tanto tempo de inércia. A letra de Sofia preenchia a página, as palavras inclinadas e um pouco apertadas, como se tivessem sido escritas com urgência. Lu, como é que va a carta? Eu sei que você está bravo. Muito, muito bravo. Eu vi o jeito que você olhou para mim hoje. Seus olhos pareciam pedrinhas de gelo. Eu sinto muito. Eu juro que não foi de propósito. Minha mão escorregou e o passarinho de madeira caiu. Eu sei que era o presente da sua mãe. Eu sei que você passou semanas lixando aquela madeira até ela ficar macia como pêssego. Eu me sinto horrível. A barriga do sabiá quebrou e eu acho que quebrei uma coisa dentro de você também. Lucas fechou os olhos. A memória o atingiu com a força de um soco. Ele tinha 12 anos. Estava na garagem do pai dela, o cheiro de serragem e óleo de motor no ar. Ele segurava as 2 metades do pássaro de madeira, a madeira clara e lisa partida de forma irregular. As lágrimas quentes escorrendo por seu rosto, misturadas com a raiva e a humilhação. Ele se lembrava de ter gritado com ela, palavras cruéis que uma criança só usa quando quer machucar de verdade.
Ele a culpou por tudo, por ser desastrada, por não se importar. E então ele foi embora, deixando-a chorando em meio ao pó de serra. Foi a última vez que se falaram. Semanas depois, o trabalho de seu pai o transferiu para a capital, e a distância física cimentou a distância emocional que ele havia criado. Ele continuou a ler, a voz dela, como ele se lembrava, ecoando em sua mente, um pouco aguda, sempre cheia de uma energia contagiante que ele tanto amava e que, naquele dia, tanto odiou. Eu sei que ir embora sem dizer tchau foi feio, mas você não queria falar comigo. Eu tentei te ligar, mas sua mãe disse que você não queria atender. Então eu estou escrevendo. Lu, o Natal está chegando e não parece Natal sem você. Quem vai me ajudar a construir a fortaleza de neve de mentirinha no quintal? Eu já juntei todas as caixas de papelão e os rolos de algodão, mas não é a mesma coisa. A fortaleza precisa do seu arquiteto-chefe. Um sorriso triste tocou os lábios de Lucas. A fortaleza de neve de mentirinha. Uma tradição deles. No calor subtropical do interior de São Paulo, onde a neve era apenas uma fantasia de filme, eles construíam seu próprio inverno. Caixas de papelão se tornavam blocos de gelo, lençóis velhos eram a neve sobre o telhado, e chumaços de algodão eram empilhados para simular nevascas. Era o mundo deles, um refúgio secreto no fundo do quintal dela, sob a sombra de uma mangueira frondosa. Eu consertei o sabiá, a carta continuava. Usei a cola de madeira do meu pai. Não ficou perfeito, a rachadura ainda aparece um pouquinho se você olhar de perto, mas ele está inteiro de novo. Eu não pintei. Achei que a gente devia pintar juntos, como a gente combinou. Ele está esperando por você. Eu o escondi no nosso lugar secreto, dentro da fortaleza. É o nosso tesouro da amizade. Por favor, vem buscar. Vem pra gente fazer as pazes. O Natal não tem graça sem meu melhor amigo. Com amor e 1 milhão de desculpas, Sophie. Lucas terminou de ler e ficou imóvel, a folha de papel frágil em suas mãos. O zumbido da cidade lá fora pareceu desaparecer. O único som era o da sua própria respiração, irregular e superficial. 20 anos. 20 anos de silêncio, de uma amizade cortada pela raiz por causa de um orgulho infantil e de um presente quebrado. E a carta dela, um pedido de paz, uma oferta de reconciliação, havia se perdido, vagando por um limbo postal por 2 décadas, para chegar agora, naquele escritório frio e naquela vida vazia. A pequena árvore de metal piscou sua luz gélida em seu rosto, e Lucas sentiu uma onda de repulsa. Ele se levantou, a cadeira de couro caro emitindo um gemido suave. Caminhou até a janela. As luzes da cidade não pareciam mais um símbolo de sucesso, mas sim um enxame de insetos frios e distantes. Ele sentia um vazio no peito, um buraco que ele passará anos preenchendo com trabalho, com ambição, com projetos de concreto e vidro. Mas agora, ele percebia que era apenas um buraco. O cheiro de poeira e papel velho da carta ainda estava em seus dedos. Ele conseguia sentir o cheiro da cola de madeira, o aroma doce e pungente da manga madura caindo no quintal de Sofia, o cheiro metálico da primeira chuva de verão no asfalto quente da rua deles. Emoções que ele pensava estarem mortas e enterradas borbulhavam dentro dele. Arrependimento, uma tristeza profunda e, acima de tudo, uma saudade avassaladora. Uma saudade de um menino que sabia como construir fortalezas de mentira e como ter um melhor amigo. Ele se virou, ignorando o computador, a maquete do seu mais novo projeto, a vida que ele havia construído com tanto esmero. Ele olhou para a carta em sua mão. Eu o escondi no nosso lugar secreto, dentro da fortaleza. A fortaleza não existiria mais, obviamente. 20 anos haviam se passado. Pessoas se mudam, casas são vendidas, quintais são reformados. Era uma busca inútil, uma viagem ao passado que só poderia terminar em decepção. Mas a lógica, a eficiência que governava sua vida, de repente pareceu fraca, irrelevante. Algo mais forte o estava puxando. A esperança. Uma esperança tola, irracional, mas inegável. A esperança de que algum vestígio daquele tesouro, daquela amizade, ainda pudesse existir. Ele pegou o celular. A tela se acendeu, iluminando seu rosto com uma luz azul e fria. Ele cancelou suas reuniões para o resto da semana. A voz de Clara, do outro lado da linha, soou surpresa, mas ele mal a ouviu. Ele já estava pegando as chaves do carro, a carteira, e colocando a carta de Sofia com um cuidado reverente no bolso interno do paletó, perto do coração. Ao sair do escritório, o ar frio do corredor pareceu menos opressivo. Ao passar pela recepção,
Ele notou pela primeira vez que havia uma guirlanda de verdade na porta, com galhos de pinho e azevinhos. O cheiro era real, picante e amadeirado. Ele inspirou profundamente, e o aroma o transportou para mais perto de Pinhal Alto. No estacionamento subterrâneo, o cheiro de concreto e exaustão o envolveu. Ele entrou no carro, o interior de couro frio contra sua pele. O motor roncando para a vida era um som familiar e poderoso, mas hoje parecia o prelúdio de algo desconhecido. Ele dirigiu para fora do prédio, subindo a rampa em espiral em direção à luz do dia. O sol da tarde de São Paulo era forte e ofuscante, mas pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu que estava dirigindo para fora da escuridão. Ele estava indo para casa. Ou, pelo menos, para o que restava dela. Ele estava indo procurar um tesouro escondido em uma fortaleza de neve que não existia mais, deixado por uma amiga que ele não via há 20 anos. Era uma loucura. E parecia a coisa mais sã que ele já tinha feito. A viagem de São Paulo a Pinhal Alto durou pouco mais de 3 horas, mas para Lucas, foi uma jornada que atravessou 2 décadas. À medida que o carro devorava os quilômetros de asfalto cinzento, o cenário ao redor da rodovia começou a se transformar. Os arranha-céus recuaram, dando lugar a galpões industriais, depois a campos abertos, finalmente, as colinas suaves e verdes que ele se lembrava. Ele abriu a janela, e o ar que entrou não era mais o ar pesado e poluído da metrópole, mas algo mais limpo, mais vivo. Tinha o cheiro de terra úmida de uma chuva recente, de eucalipto e de capim molhado. Era o cheiro do interior. O cheiro de casa. Cada placa de cidade que passava era um passo a mais no passado. Ele se lembrou de viagens em família, apertado no banco de trás do carro do pai, com o som de fitas cassete tocando no rádio e o gosto de salgadinho de milho na boca. A memória era tão tátil que ele quase podia sentir o estofado de veludo áspero do carro antigo sob seus dedos. A entrada de Pinhal Alto era marcada por um portal de concreto pintado de branco, com o nome da cidade em letras azuis desbotadas. Uma guirlanda gigante e um tanto desajeitada, com luzes pisca-pisca coloridas, estava pendurada no topo, um sinal inequívoco da época do ano. O coração de Lucas batia forte contra as costelas, uma mistura de ansiedade e uma estranha sensação de pertencimento. A cidade era ao mesmo tempo familiar e completamente estranha. As ruas principais estavam enfeitadas com luzes de Natal, que se estendiam de um poste a outro, balançando suavemente com a brisa do fim de tarde. As lojas que ele se lembrava, a padaria do seu Manuel, a papelaria onde comprava seus cadernos, ainda estavam lá, mas com fachadas novas, mais modernas. Havia também lojas que ele nunca tinha visto, uma franquia de açaí, uma loja de roupas com um nome em inglês. O progresso havia chegado, mas de uma forma tímida, quase pedindo desculpas por perturbar a calma do lugar. Ele dirigiu devagar, absorvendo tudo. O som dos sinos da igreja matriz soou, marcando 6 horas da tarde. Era o mesmo som profundo e ressonante que pontuava seus dias de infância, o chamado para a missa, o aviso de que era hora de voltar para casa para o jantar. O ar estava mais frio aqui, com a umidade da noite que se aproximava, e carregava o cheiro de fumaça de lenha vindo de alguma chaminé próxima. Ele passou pela praça central. O coreto estava iluminado, e um pequeno presépio fora montado no centro do gramado. Crianças corriam por ali, suas risadas ecoando no ar da noite, o som de seus tênis batendo na calçada de pedra. Por um momento, ele se viu ali, com 12 anos, correndo com Sofia, ambos com o fôlego curto e as bochechas coradas, tentando pegar um ao outro em um pega-pega interminável. A sensação era tão real que ele piscou, e a imagem se dissipou, deixando para trás apenas a melancolia. Ele não parou. Continuou dirigindo, o carro deslizando pelas ruas de paralelepípedos que faziam os pneus trepidarem suavemente. Ele virou na sua antiga rua. O coração parecia querer saltar pela boca. As árvores, ipês e sibipirunas, estavam maiores, suas copas se encontrando sobre a rua, formando um túnel verde escuro. E então, ele a viu. Sua casa estava diferente. A fachada, que era de um amarelo claro na sua memória, agora era branca. O portão de ferro fora substituído por um de alumínio, mais moderno e impessoal. O jardim, que sua mãe cuidava com tanto esmero, com suas roseiras e amores perfeitos, agora era um gramado simples e bem aparado. Uma família desconhecida morava ali agora. Luzes quentes brilhavam através das janelas, e ele podia ver a silhueta de uma árvore de Natal na sala de estar. Um cheiro delicioso de alho e cebola refogando flutuava no ar, mas não era o tempero da sua mãe.
Era o cheiro de uma vida que não era a sua, em um lugar que um dia foi seu universo inteiro. Ele sentiu uma pontada de tristeza, a dor de um exilado retornando a uma terra que não mais o reconhecia. Ele estacionou o carro um pouco mais adiante, sob a sombra de uma árvore, e apenas observou, sentindo o peso do tempo. Depois de alguns minutos, que pareceram uma eternidade, ele ligou o carro novamente. Havia um outro lugar para ir. A casa de Sofia ficava a apenas 2 quadras dali. Ele dirigiu ainda mais devagar, como se adiar o momento pudesse mudar o que ele encontraria lá. A casa dela, ao contrário da sua, parecia quase intocada pelo tempo. A mesma pintura rosa pálido, agora um pouco descascada. As mesmas janelas de madeira com venezianas. A mesma varanda com samambaias penduradas. Um carro que ele não reconhecia estava estacionado na garagem. As luzes também estavam acesas. Ele estacionou do outro lado da rua, desligou o motor e o mundo ficou em silêncio, exceto pelo som dos grilos que começavam sua sinfonia noturna. Ele sentou-se ali, no escuro do carro, o couro frio sob ele, o cheiro de carro novo contrastando violentamente com as memórias que o inundavam. Ele se lembrava de cada centímetro daquele lugar. A varanda onde eles liam gibis, o degrau quebrado na escada da frente, o cheiro de bolo de fubá que sempre parecia vir da cozinha da mãe dela. Seu objetivo era o quintal, o lugar da fortaleza de neve de mentirinha, o lugar do tesouro. Ele se sentia um invasor, um ladrão de memórias. O que ele diria se alguém o visse? Com licença, eu só vim procurar um presente que minha amiga de infância escondeu para mim há 20 anos. Sovenzano. Mas ele viera de tão longe. A carta em seu bolso parecia queimar. Ele respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões. Abriu a porta do carro, o som do mecanismo de trava ecoando na rua silenciosa. Seus sapatos caros fizeram um som estranho no asfalto irregular. Ele atravessou a rua, seu coração martelando contra suas costelas. O portão lateral, que dava para o corredor que levava ao quintal, estava destrancado. Ele se lembrava daquele portão. Tinha um rangido característico, um som que sempre anunciava sua chegada. Com a mão trêmula, ele empurrou. O portão gemeu, o mesmo som agudo e enferrujado de suas memórias. Lucas congelou, esperando que alguém aparecesse, que uma luz se acendesse. Mas nada aconteceu. Ele entrou, fechando o portão atrás de si com um cuidado infinito. O corredor era estreito, as paredes cobertas de musgo úmido. O cheiro era forte, de terra e umidade. Ele chegou ao final do corredor e parou. O quintal se abriu diante dele, iluminado apenas pela luz pálida que escapava da janela da cozinha. Era menor do que ele se lembrava. A infância tem o poder de ampliar os espaços. Mas os elementos principais estavam lá. A grande mangueira no centro, seus galhos grossos e escuros se estendendo como braços contra o céu noturno. O balanço que o pai dela havia pendurado em um dos galhos não estava mais lá, mas ele ainda podia ver as marcas da corda na casca da árvore. O chão era de grama irregular e terra batida. Seu olhar varreu o espaço, procurando pelo local da fortaleza. Eles sempre a construíam no canto mais distante do quintal, um espaço protegido entre o muro dos fundos e a parede lateral da casa. E foi para lá que ele olhou. Seu coração afundou. No lugar onde as caixas de papelão e os rolos de algodão costumavam formar seu palácio de inverno, agora havia uma pequena edícula de alvenaria, um quartinho de ferramentas ou uma lavanderia, talvez. A construção parecia relativamente nova. Estava tudo acabado. 20 anos. Claro que estaria acabado. A esperança tola que o trouxera até ali se desfez, deixando um gosto amargo de decepção em sua boca. Ele se sentiu ridículo. Um homem de quase 40 anos, em pé no quintal de estranhos, no escuro, procurando por um sonho de criança. Ele se virou para ir embora. O som de seus próprios passos na grama úmida parecia uma acusação. Mas então, algo chamou sua atenção. A luz da janela da cozinha lançava uma sombra longa da edícula. E nessa sombra, perto da base da construção, quase completamente engolido por um arbusto de folhagens escuras, havia algo. Uma forma retangular. Ele se aproximou, o coração voltando a bater com uma força renovada. Agachou-se, afastando as folhas úmidas e frias. O cheiro de clorofila e terra molhada era intenso. E então ele a viu. Era uma caixa de madeira. Valha escura, coberta de musgo e cejera. Não era grande, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos. Parecia ter sido feita para resistir ao tempo. Provavelmente era uma antiga caixa de ferramentas do pai de Sofia.
Estava encaixada sob a beirada do piso de cimento da edícula, como se quem construiu o pequeno prédio a tivesse visto e deliberadamente a deixado ali, protegida. Com as mãos trêmulas, Lucas puxou a caixa. Era pesada, e a madeira estava úmida e gelada ao toque. Um pequeno fecho de metal enferrujado a mantinha fechada. Ele se sentou no chão úmido, sem se importar com a calça cara. Colocou a caixa no colo. Por um momento, ele apenas a segurou, sentindo a textura áspera da madeira, o frio da umidade, o peso de 20 anos. Ele tentou abrir o fecho. A Fergem o prendi a ferment. Ele forçou com os dedos, a pele doendo contra o metal áspero. Finalmente, com um gemido metálico, um protesto do tempo, o fecho cedeu. Ele respirou fundo, o ar frio da noite enchendo seus pulmões. E então, ele levantou a tampa. Um cheiro de madeira seca e mofo saiu da caixa, o aroma de coisas há muito guardadas. Dentro, sobre um leito de algodão que um dia fora branco e agora estava amarelado e manchado, estava ele. O sabia de madeira. Era pequeno, cabia na palma de sua mão. A cola que Sofia usará havia escurecido com o tempo, e a rachadura era visível, uma linha fina e escura atravessando a barriga do pássaro, como uma cicatriz. Mas estava inteiro. E estava sem cor, a madeira clara e pálida esperando pela tinta que nunca veio. Ele pegou o passarinho. A madeira era leve e surpreendentemente quente, como se guardasse um resquício de calor de todos os verões que passará ali, escondido. Seus dedos traçaram a forma suave, o trabalho de lixa que ele fizera com tanto cuidado, a curva da cabeça, a ponta da cauda. E então ele sentiu algo mais na caixa. Debaixo de onde o sabiá estava, havia um pequeno pedaço de papel, dobrado muitas vezes. Era um bilhete. Com o coração na garganta, ele o desdobrou. A tinta azul estava um pouco borrada pela umidade, mas as palavras ainda eram legíveis. Para sempre, seu amigo. Mesmo quando a gente briga. Sophie. Naquele momento, sob a luz fraca que vinha da casa de estranhos, no frio do quintal da sua infância, o arquiteto bem-sucedido, o homem que vivia em um mundo de linhas retas e superfícies polidas, desmoronou. Uma única lágrima quente escorreu por seu rosto, depois outra, e outra. Ele não chorava por tristeza, mas por algo muito mais complexo. Chorava pelo tempo perdido, pelo arrependimento que carregara sem saber, pela amizade que ele havia descartado com tanta facilidade. Ele segurou o pássaro de madeira contra o peito, a madeira pequena e imperfeita como um talismã, e chorou em silêncio pelo menino que ele tinha sido e pelo homem que ele havia se esquecido de se tornar. O som dos grilos, o cheiro de terra molhada e a presença da velha mangueira eram as únicas testemunhas de uma promessa que, finalmente, depois de 20 longos anos, havia sido encontrada. A friagem da noite começou a penetrar em suas roupas, mas Lucas mal a sentia. Ele permaneceu ali, sentado na grama úmida do quintal de Sofia, com o sabiá de madeira em uma mão e o bilhete na outra, enquanto as emoções de 2 décadas se desenrolavam dentro dele. O abraço do passado era ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Cada memória que vinha à tona era uma mistura de doçura e amargura. Ele se lembrou do gosto do suco de groselha que a mãe de Sofia fazia, tão doce que fazia seus dentes doerem. Lembrou-se do som da risada dela, uma cascata de notas altas que ele conseguia ouvir como se ela estivesse ali ao seu lado. Lembrou-se do calor do sol em suas costas enquanto eles cavavam na terra, procurando por tatus bolinha. A dor do arrependimento era a mais aguda. Como ele pôde ter sido tão cruel? Como pôde ter deixado o orgulho de um menino de 12 anos destruir algo tão precioso? A carta dela, o tesouro escondido, eram provas de que ela havia tentado. Ela havia estendido a mão, e ele, em sua raiva e dor, havia se recusado a pegá-la. E então a vida, com sua correnteza implacável, os levará para longe um do outro. Ele se levantou, as juntas estalando em protesto. Guardou o bilhete e o pássaro de madeira no bolso do paletó, junto com a carta. Eram relíquias sagradas agora. Ele olhou uma última vez para a casa, para a janela da cozinha onde uma mulher desconhecida se movia, vivendo sua vida. Ele sentiu uma onda de gratidão por aquela família anônima, por não terem jogado fora a caixa velha, por terem, sem saber, guardado o último vestígio de sua infância. Ele refez seu caminho para fora do quintal, o rangido do portão soando como um adeus. De volta ao carro, ele se sentou por um longo tempo, apenas respirando. O vazio em seu peito, aquele buraco que ele preenchia com trabalho, estava agora preenchido por uma torrente de sentimentos. Ele não se sentia mais vazio.
Sentia-se cheio de passado, de saudade, de uma determinação recém-descoberta. Encontrar o tesouro não era o fim da jornada. Era apenas o começo. Ele precisava encontrar Sofia. Na era da informação, encontrar alguém não era a tarefa impossível que teria sido no passado. Ele pegou o celular, a luz da tela novamente ofuscando a escuridão. Seus dedos, ainda frios e um pouco sujos de terra, pareceram desajeitados no teclado de vidro. Ele buscou pelo nome completo dela, Sofia Medeiros, e o nome da cidade, Pinhal Alto. Os primeiros resultados foram genéricos. Mas então ele encontrou algo. O perfil de uma clínica veterinária em uma cidade vizinha, a uns 30 quilômetros de distância, chamada Águas Claras. O nome da veterinária responsável, Doutora Sofia Medeiros. Uma foto pequena, um pouco granulada, mostrava uma mulher sorrindo, com um jaleco branco e um filhote de cachorro nos braços. O cabelo dela era mais curto, e havia pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, mas o sorriso era o mesmo. Largo, genuíno, o mesmo sorriso que iluminava seu rosto quando ele contava uma piada boba. Era ela. O alívio foi tão intenso que ele se sentiu tonto. Ela estava perto. Todos aqueles anos, ela estivera tão perto. Uma clínica veterinária. Fazia todo o sentido. Ela sempre amou animais, sempre trazia para casa pássaros com asas quebradas e gatos de rua para cuidar. O endereço da clínica estava listado. Era quase noite, e a clínica provavelmente estaria fechada. Mas amanhã ele iria até lá. O que ele diria? Como se começa uma conversa depois de 20 anos de silêncio absoluto. Oi, lembra de mim? Eu recebi sua carta. Com um pequeno atraso. A ideia era aterrorizante e excitante ao mesmo tempo. Ele passou a noite em um pequeno hotel no centro de Pinhal Alto. O quarto era simples, com móveis de madeira escura e um cheiro de lavanda que vinha da roupa de cama. Ele mal dormiu. Passou horas olhando para o teto, com o sabiá de madeira sobre o criado mudo, sua forma silenciosa sendo uma testemunha de sua vigília. Ele se levantou no meio da noite e foi até uma loja de artesanato 24 horas que ficava perto do hotel. Comprou um pequeno conjunto de tintas e pincéis finos. Sob a luz amarelada do abajur, com uma precisão que não usava desde seus projetos universitários, ele começou a pintar o pássaro. As cores vivas do sabiá laranjeira, o peito cor de ferrugem, as costas marrons, o bico amarelo. Suas mãos estavam firmes. Cada pincelada era um ato de contrição, uma forma de completar o que eles haviam começado, de consertar o que ele havia quebrado. Na manhã seguinte, com o sol nascendo e pintando o céu com tons de rosa e laranja, o sabiá estava pronto. Não era perfeito. Ele não era um artista. Mas era um presente. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia a alegria de dar algo que vinha do coração. A viagem para Águas Claras foi curta. A cidade era um pouco maior que Pinhal Alto, mais movimentada. Ele encontrou a clínica em uma rua arborizada. Era uma casa pequena, adaptada, com uma fachada azul claro e uma placa de madeira entalhada que dizia Clínica Veterinária Patas e Asas. Ele estacionou o carro e ficou alguns minutos apenas olhando, o coração batendo descontroladamente. Ele sentia o peso da carta, do bilhete e do pássaro pintado no bolso do casaco. Finalmente, ele respirou fundo e saiu do carro. O ar da manhã era fresco e cheirava a flores de um ipê rosa próximo. Ele caminhou até a porta. Acima dela, havia um pequeno sino. Ele empurrou a porta. O sino tilintou, um som alegre e prateado que anunciou sua chegada ao mundo dela. O interior da clínica era claro e limpo. Cheirava a uma mistura estranha, mas não desagradável, de produtos de limpeza, pelo de animal e algo que lembrava remédio. Um cachorro latiu em algum lugar nos fundos. Uma jovem na recepção sorriu para ele. Bom dia. Pois não? Eu gostaria de falar com a doutora Sofia Medeiros, ele disse, sua voz saindo um pouco mais rouca do que o normal. Ela está em atendimento. O senhor tem hora marcada? Não. É um assunto pessoal. Eu sou um velho amigo. A expressão velho amigo pareceu inadequada e pesada em sua língua. A recepcionista pareceu hesitante, mas nesse momento, uma porta nos fundos se abriu e ela saiu. Sofia. Ela estava usando um jaleco verde, o cabelo preso em um coque bagunçado. Parecia cansada, mas quando seus olhos encontraram os dele, a exaustão em seu rosto foi substituída por uma confusão total, seguida por um choque de reconhecimento que foi tão palpável quanto uma onda de calor. Ela parou no meio do caminho, os olhos arregalados. O tempo pareceu parar.
O latido do cachorro cessou. O mundo se resumiu àquele espaço entre eles, 20 anos de silêncio ecoando na sala. Lucas, ela sussurrou, o nome dele soando estranho e ao mesmo tempo perfeitamente natural em seus lábios. Ele não conseguiu encontrar palavras. Em vez disso, ele tirou a carta do bolso, o envelope amarelado e frágil, e o estendeu para ela. Os olhos dela se fixaram no envelope, na caligrafia infantil, e sua mão voou para a boca. Ela se aproximou, pegando a carta com os dedos trêmulos. Onde? Como? Chegou há 2 dias, ele conseguiu dizer. O correio demorou um pouco. Um som que era metade uma risada, metade um soluço escapou dela. Um pouco. Ela olhou para o rosto dele, seus olhos castanhos perscrutando cada linha que o tempo havia desenhado. Você não mudou nada. E mudou tudo. Você também, ele respondeu, e era verdade. Ela era inconfundivelmente a Sophie que ele conhecia, mas também era uma mulher, com uma força e uma serenidade que ele não se lembrava. Então, ele tirou o sabiá de madeira do bolso. Agora pintado, o pássaro parecia vivo em sua mão. Ele o colocou na palma da mão dela, ao lado da carta. Lágrimas brotaram nos olhos dela quando ela viu o passarinho, a pequena cicatriz ainda visível sob a tinta. Ela o tocou com a ponta do dedo, com uma delicadeza reverente. Você, pintou. Era a minha parte do acordo, ele disse, a voz embargada. Eu sinto muito, Sophie. Por tudo. Pelo que eu disse. Por ter ido embora. Por ter levado 20 anos para voltar. As lágrimas dela começaram a cair, silenciosas. Ela não disse nada. Em vez disso, ela deu a volta no balcão da recepção, parou na frente dele e o abraçou. Foi um abraço que continha 20 anos de ausência. No começo, foi um pouco desajeitado, 2 estranhos tentando se lembrar de como se encaixavam. Mas então, a memória corporal assumiu o controle. Ele a envolveu com seus braços, sentindo a fragilidade e a força dela. Ele podia sentir o cheiro do cabelo dela, um aroma suave de shampoo, e o cheiro de antisséptico em seu jaleco. Ele afundou o rosto no ombro dela, o mesmo ombro em que ele chorara uma vez quando ralou o joelho, e sentiu uma sensação avassaladora de alívio. Era como chegar em casa depois de uma longa e exaustiva viagem. Eles ficaram ali, abraçados no meio da pequena recepção da clínica veterinária, enquanto o sino da porta permanecia em silêncio e o mundo lá fora continuava sua rotina. O abraço não era apenas um reencontro. Era um perdão. Era o fim de uma longa espera. A carta havia prometido um tesouro, e ele o encontrara. Mas o verdadeiro tesouro não era o pássaro de madeira, mas sim aquele abraço, que finalmente, depois de 20 anos, havia chegado ao seu destino. Ela o convidou para a ceia de Natal na casa dela, na noite seguinte. E ele aceitou. Ao chegar, foi recebido por uma casa cheia de barulho, calor e vida. O cheiro de peru assando, de canela e cravo, de pinho fresco da árvore de Natal, o envolveram como um cobertor. Risadas de crianças, conversas de adultos, o som de uma música natalina tocando baixo ao fundo. Era o oposto do seu apartamento silencioso e estéril. Sofia o apresentou a seu marido, a seus 2 filhos pequenos, a seus pais, que ele se lembrava vagamente. Todos o acolheram com um calor que o deixou sem jeito e profundamente grato. Em um momento, enquanto a casa fervilhava de atividade, Sofia o puxou para a varanda dos fundos. A noite estava estrelada e fria. Eu ainda não acredito que você está aqui, ela disse, sua voz suave no silêncio relativo. Nem eu, ele respondeu, olhando para as luzes da cidade ao longe. Eu passei 20 anos construindo paredes, Sophie. Paredes altas, de vidro e concreto. Eu achava que elas me protegiam. Mas elas só me deixaram sozinho no frio. Ele olhou para ela. Sua carta, ela derrubou tudo. Ela sorriu, o mesmo sorriso que ele guardara na memória. Talvez algumas paredes sejam feitas para serem derrubadas. Ela segurou o sabiá de madeira, que agora estava pendurado por um fio dourado na árvore de Natal da família. Ele ficou lindo. O melhor presente de Natal que eu já ganhei. Foi você quem o guardou, ele disse. Eu nunca perdi a esperança, ela confessou. Uma parte de mim sempre achou que, um dia, você voltaria para buscar. Naquele momento, um dos filhos dela correu para a varanda. Mãe, o tio Lucas. O vovô vai contar a história do Papai Noel. A criança o puxou pela mão, seus dedinhos quentes e firmes. Vem, tio Lucas. Ele se deixou ser levado para dentro, de volta para o calor, para a luz, para o som da família. Sofia o seguiu,
E quando ele olhou para trás, ela lhe deu um sorriso que dizia tudo. Ao se sentar no sofá, com uma criança aninhada de cada lado, ouvindo uma história que não ouvia há décadas, Lucas sentiu o último resquício do frio se dissipar de sua alma. A carta que chegará com 20 anos de atraso não havia apenas trazido um pássaro de madeira de volta. Havia trazido de volta um amigo. Havia trazido de volta o Natal. E, finalmente, havia-lhe trazido de volta para casa, não para um lugar, mas para um sentimento. Um sentimento quente e seguro, como um abraço que durou 20 anos para acontecer.